Capítulo 039, segunda-feira, 29 de agosto. Sandor deixa a meretriz em casa e se despede da moça. Ele avisa que quer vê-la novamente em breve. Melquias encontra com Iro. Ele conta sobre o caso que Salmão teve com Raabe em Jericó. Na casa de Urias, Raabe agradece a Farduk por ter tomado conta de Mila. Josué e Calabe conversam com Otniel e Salmão. Eles falam sobre os gigantes que habitam Canaã. Tibar se emociona ao reencontrar Sandor. O comandante fala da aproximação dos hebreus. O rapaz diz estar ansioso para matar Josué. Caleb diz que uma das maiores honras para um guerreiro é vencer e matar um gigante. Na masmorra de Jericó, Zuma percebe que Galimedes está muito doente e tem uma ideia. Ele chama Grok e diz que o menino passará uma grave doença para todos no palácio. O lutador núbio sugere que o carcereiro liberte Galimedes. Marek permite que Grok solte o menino doente. Galimedes é levado para fora do palácio. Salmão se abre com Eleazar e fala sobre Raabe. Gael chega todo sujo e Tirda tenta abraçá-lo. O menino foge do abraço. Ela estranha o comportamento de Gael. Eleazar aconselha Salmão a falar com Deus. Raabe e Liora falam sobre Salmão enquanto trabalham na estalagem de Farduk. Noba e os lagartos gosmentos reencontram Galimedes. Eles se assustam ao verem o líder do grupo desmaiar. Marek e Calesse recebem Sandor. A rainha elogia o físico do rapaz. Merodach fala de Raabe e da oferenda. O filho de Tibar se interessa no assunto. Noba e Calo se entristecem com o estado de Galimedes. Na tenda de Quemuel, ele, Josué e Aruna conversam. O líder hebreu elogia a moça. Ela diz estar feliz por ter sido escolhida por ele. Leia e Samara chegam e se surpreendem ao ver Aruna sentada ao lado de Josué. Capítulo 040, terça-feira, 30 de agosto. Samara e Leia estranham a presença de Josué. O líder hebreu e Quemuel desconversam. Muito fraco, Galimedes pede para chamar Raabe. Salmão se recorda do beijo em Raabe. Logo em seguida, o guerreiro se lembra da conversa com Eleazar. Na presença de Josué, Leia força elogios a Samara. Salmão pede para reatar o namoro com Jéssica. Isaac e Timá disputam Adélia, enquanto Nésia é esnobada. Leia diz que Samara precisa controlar o ciúme. Antes de dormir, Aruna pensa no beijo que deu em Josué. Salmão se irrita ao saber que Melquias falou sobre Raabe com Iro. Noba encontra a irmã e avisa que Galimedes está muito mal. O líder dos lagartos gosmentos diz ter um plano para livrar Noba. Tibar e Sandor falam sobre a atual situação de Jericó. Irritado, Salmão ameaça Melquias e pede para não tocar no nome de Raabe. Galimedes termina de contar o plano e morre. Raabe é reconhecida por alguns moradores. Eles a pressionam para entregar Noba ao rei. Iro discute com Tobias e o desafia para um duelo. Cadmo chega e observa Raabe sendo pressionada pelo povo. Noba aparece no alto de um telhado e chama os oficiais. O menino se esconde em uma carroça carregada de feno. Os lagartos gosmentos aproveitam o momento e colocam fogo na carroça. Noba sai debaixo do feno e foge pelo outro lado. Desesperado, Cadmo grita dizendo que a oferenda vai morrer queimada. Fingindo desespero, Raabe chora e grita apavorada. Inconsequente, Iro marca outro duelo com Maquir. Tibar fica tenso ao descobrir que a oferenda morreu queimada. Ele dá de se espantar ao ser chamado por Iro para um duelo.
Axa estranha o comportamento do irmão e decide questioná-lo. Livana se preocupa com Maquir ao saber que ele foi desafiado por Iru. Em Jericó, Raabe conversa com Tibar e finge estar desesperada. Ela revela a verdade para Mila, que chora emocionada. Ao saber da morte da oferenda, Marek manda soltar os meninos presos na masmorra. Zuma fica satisfeito ao ver os meninos sendo libertados por Grok. Muitos pais e mães comemoram o reencontro com seus filhos. Orias reconhece a inteligência e coragem da filha. Raabe agradece a Deus pela vida de Nobá. Os lagartos gosmentos comemoram o sucesso do plano de Ganimedes. Samara e Aruna tentam fazer com que Tobias desista do duelo com Iru. Raabe ora a Deus e escuta batidas na porta. Ela abre e se depara com Sandor. Capítulo 041, quarta-feira, 31 de agosto. Raabe ora a Deus e escuta batidas na porta. Ela abre e se depara com Sandor. Rune se propõe a duelar com Iru no lugar de Elidad. Sandor diz que ficou preocupado com Raabe e lhe oferece flores. Caleb diz que Iru e Gibar estão livres do castigo. Josué se assusta ao saber que Iru marcou um duelo com tantas pessoas. O líder hebreu decide procurar Caleb para colocar um plano em prática. Ele avisa que darão um susto em Iru, Tobias, Maquir e Rune durante o duelo. Sandor fala do passado com Raabe. Ela avisa que ele precisa se retirar. Logo em seguida, Raabe se surpreende com a chegada de Tibar. Salmão presenteia Jéssica com uma presilha de cabelo. Tibar tenta confortar Raabe pela falsa morte de Nobá. O general entranha ao ver que a moça recebeu flores. Raabe desconversa e diz que as flores foram dadas por um comerciante caridoso. Leia e Mara estranham a preocupação de Livana com Maquir. Tobias se abre com Shaya e diz ama-la. Ela diz ter um compromisso com Zaqueu e pede para Tobias não tocar mais neste assunto. No palácio, Marek se diverte com a luta dos gladiadores. Livana se recusa a beijar Rune. Ele pergunta se ela está interessada em outro homem. Livana nega. Tirda se irrita ao presenciar Aniel incentivando Maquir a duelar. Sandor alerta Marek sobre o perigo da aproximação dos hebreus. O rei pede para Merodach consultar os deuses. Caleci e o sacerdote de Jericó iniciam um ritual pagão no templo do palácio. A rainha avisa que os deuses exigem o sacrifício de um hebreu. No acampamento, Josué fala sobre o plano de assustar Iru no duelo. O rei Marek ordena um pequeno ataque aos hebreus para capturar alguém para o sacrifício. Noemi pede para Caleb não deixar nenhum mal acontecer a Iru. Em conversa com Tibar, Sandor diz ter encontrado a mulher mais bela de Jericó. Na estalagem, o comandante faz um brinde a Raabe. Os lagartos gosmentos tentam pensar em um disfarce para Nobá. Samara finge ser boazinha e Aruna revela ter vontade de conhecer a mãe verdadeira. Akan avisa que irá assistir ao duelo de Iru contra Maquir, Elidad e Tobias. Kemuel e o filho se espantam ao saber que Iru chamou mais guerreiros para o duelo. Josué e os outros guerreiros se preparam para o ataque surpresa ao filho de Caleb. Leia conversa com Mara e diz estar preocupada com o filho. Maquir disputa com Tobias para ser o primeiro a lutar contra Iru. Tibar e os outros oficiais do rei seguem em direção aos hebreus. Capítulo 042, quinta-feira, 01 de setembro. Kemuel e Aniel discutem para saber qual guerreiro duelará primeiro com Iru. De longe, Josué e os outros hebreus observam o local do combate. Tibar,
Cadmo e os outros oficiais do rei se aproximam do acampamento hebreu e observam Iru e os outros. O filho de Caleb provoca Elidade. Huni discute com Maquir. Acã chega para assistir os duelos. Tibar pede para Cadmo e os outros soldados aguardarem o momento certo para o ataque. Tobias começa a lutar com Iru. Tibar faz sinal para seus homens atacarem. Josué avista os cananeus atacarem os hebreus no local do duelo. Tobias percebe a aproximação dos inimigos. Acã se desespera. Elidade, Quemuel, Aniel, Maquir, Iru, Tobias e Huni começam a lutar com Tibar e os soldados cananeus. Leia chora preocupada com Tobias e é consolada por Samara. Mareque questiona Sandor ao ouvi-lo dizer que a luta entre os gladiadores é uma perda de tempo. Samara fala sobre a vontade de Aruna em conhecer a mãe verdadeira. Leia se mostra incomodada com o assunto. Josué e os outros guerreiros hebreus chegam para ajudar no combate contra os cananeus. Huni salva a vida de Elidade. Sama conversa com Ruth e diz que pode estar grávida novamente. Gael vê uma enorme sombra do lado de fora da tenda e se apavora. Ele fica aliviado ao encontrar Lila. Sandor continua criticando o hábito do rei Mareque de incentivar confrontos sangrentos por puro prazer. Calesse admira a coragem do filho de Tibar. Sama disfarça e não revela o segredo a Boan. Acã tenta fugir do confronto mas de cara com Tibar. Eles lutam e Acã pede para escapar da luta. Tibar decide deixar seu informante fugir. Capítulo 043, sexta-feira, 02 de setembro. Zaqueu observa e estranha a fuga de Acã. Em conversa com Darda, Shaya diz que Tobias lhe disse algo que não gostaria de ter ouvido. Para impressionar Sandor, Mareque manda Zuma executar seu oponente. Tibar começa a lutar com Josué. Shaya se abre com Darda e fala sobre a conversa com Tobias. Sandor prefere não contrariar Mareque e pede para se retirar da sala do trono. Cadmo consegue prender Uzi. Calesse pede para chamar Sandor em seu quarto e o alerta para o temperamento perigoso do rei Mareque. Sem alternativa, Zaqueu deixa de ajudar Tobias para salvar a vida de Salmão durante o combate contra os cananeus. O filho de Quemuel acaba sendo detido pelos inimigos e grita culpando o arqueiro. Tobias é arrastado pelos cananeus. Cadmo avisa a Tibar que é melhor voltar, pois já capturaram 2 hebreus. O comandante se recusa a abandonar a luta contra Josué. Cadmo é atingido por uma flechada no braço. Eles avistam o soldado mascarado e decidem recuar. Caleb dá um golpe fatal em um cananeu. Josué se culpa pela captura de Tobias e Uzi. Ele percebe um barulho vindo da mata e se depara com o soldado mascarado. Tibar e os outros soldados seguem puxando Uzi e Tobias amarrados aos cavalos. Josué tenta descobrir a identidade do soldado mascarado, mas o guerreiro misterioso se afasta. Quemuel se desespera ao saber que Tobias foi capturado. Sandor se recusa a permanecer no quarto com Calesse. A rainha manda Tupac seguir o rapaz. Tibar, Cadmo e os outros oficiais seguem em direção a Jericó carregando Tobias e Uzi. O filho de Quemuel tenta fugir e Tibar o persegue. Tupac flagra Sandor conversando com Raabe. Calesse descobre que Sandor se encontrou com uma mulher e pede para Tupac continuar vigiando o rapaz. Tibar alcança Tobias e o amarra em seu cavalo. O comandante começa a puxá-lo, arrastando seu corpo pela terra. Sandor vai até a estalagem de Farduk.
Prestes a se apresentar no salão, Raabe fica tensa ao ver o rapaz. Tibar entrega Tobias ao rei Mareque, que fica satisfeito. Sandor descobre que Raabe é uma prostituta e deixa a estalagem decepcionado. Mareque pede para ver o hebreu capturado. Tobias aparece com a metade do rosto totalmente desfigurada por ter sido arrastado pelo comandante.